Com muita alegria também, eu quero receber aqui alguns irmãos que vieram também para se alegrar conosco aqui nesta manhã. Irmão Arnaldo, evangelista da Casa do Senhor, está lá a nossa irmã Sandra, sua esposa. Já congregamos juntos por alguns anos ali no Parque Santa Madalena e é sempre bom recebê-lo no meio da nossa família. O senhor também faz parte da nossa história, faz parte desta família. Queridos, e com muita alegria também, e vocês são privilegiados, que nós recebemos uma caravana dos nossos irmãos que tem prestigiado a nossa igreja, a nossa família, sempre que pode estão conosco. Pastor Felipe Macanga, para nós é uma alegria recebê-lo. Pastor José Imberte, que não mora aqui no nosso país, mora ali na Angola e está aqui desempenhando uma missão em prol do reino de Deus. E para nós é uma alegria recebê-lo no nosso ajuntamento mais uma vez. Evangelista Davi Panzo, um amigo também, para nós é uma alegria recebê-lo. E o pastor Fulgêncio, lá da Angola, congrega na Assembleia de Deus Filadélfia, lá na Angola. E ele foi convidado, queridos, para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações aqui nesta manhã. E também o evangelista Francisco. Tivemos o privilégio de conhecê-lo algum tempo atrás. Para nós é um amigo, um irmão, e é sempre bom tê-los no nosso ajuntamento. Que Deus continue abençoando todos vocês de uma forma muito especial. Queridos, nós já vamos ouvir a ministração da palavra de Deus. Eu peço que todos vocês, por gentileza, se coloquem de pés. Nós vamos orar e também de pés nós receberemos o pastor Fulgêncio, que estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Quero chamar aqui o pastor José Imbete para que faça essa oração e aí logo em seguida o pastor Fulgêncio já ministrará a palavra de Deus. Prions le Seigneur. Oremos a Deus. Éternel de Dieu, Eterno Deus, nous sommes très reconnaissants envers toi. estamos tão reconhecentes diante de Ti, Parce que ton amour nous a gardés, nous a protégés, Seigneur. porque o Seu amor nos guardou e nos protegeu. Et cet amour-là nous a réunis aussi à ton temple, E este amor é que nos uniu aqui neste templo, afin que nous puissions faire ce que tu nous as recommandé. e de que façamos tudo aquilo que o Senhor recomendou, D'aller annoncer ta parole, de ir e anunciar a palavra, faire de toute personne tes disciples, fazer de todos os Teus discípulos, et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ce matin, ton Église Nesta manhã viemos aqui na igreja, vient d'accomplir ce que tu as promis, Seigneur. viemos cumprir com aquilo que a Tua palavra disse. Ces candidats au baptême Nós viemos batizar, qui ont été préparés, évangélisés, Seigneur. preparar e evangelizar, Senhor, En ce jour, ils seront baptisés. e hoje haverá o batismo, Seront ta parole, Seigneur. segundo a Sua palavra. Nous dédions la personne, le pasteur que tu as préparé, disposé ce matin, Nós dedicamos o pastor que o Senhor preparou nesta manhã entre tes mains. entre as Tuas santíssimas mãos. Nous voulons être bénis, affermis par ta parole. Queremos ser abençoados e fortalecidos pela Tua palavra. Qu'il soit utilisé puissamment par ton onction. Que o Senhor possa utilizá-lo poderosamente pela Tua unção. Prépare et dispose ici nos cœurs, Seigneur, Prepara assim os nossos corações, afin que la parole d'aujourd'hui puisse nous fortifier, nous approcher de toi, Seigneur. a fim de que a palavra possa nos fortificar e nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor. Bénis ce moment. Abençoa este momento. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus, nous avons ainsi prié. nós assim pedimos. Amen. Amém. Pastor Fulgêncio.
Quero saudar a querida igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja ainda se mantendo de pé para abrir comigo as vossas Bíblias. No livro de Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Estaremos a ler do verso 12 ao verso 16. Lucas 5, 12 a 16. Assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que, quando estavam em uma daquelas cidades, eis um homem cheio de lepra. Vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas disse-lhe: vai, mostra até o sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Palavra do Senhor. Podemos sentar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Antes de tudo, gostaria de dar graças a Deus pelo privilégio que nos concede estarmos aqui esta manhã. Na verdade, não foi um acaso, mas foi agendado pelo Senhor. Agradeço ao pastor, juntamente com a sua equipe, pelo privilégio de nos conceder esse momento para podermos ministrar a palavra. Queridos, acabamos de ler um texto que eu acho muito lindo e maravilhoso. A minha mensagem vai se dirigir para os amados que vão ser batizados, mas também para toda a igreja. Nós podemos marcar este dia na vida de todos quando vão descer as águas batismal. Mas existe uma marcha depois deste dia. Existem desafios que terão de enfrentar. Razão pela qual Deus colocou no meu coração esta palavra para vos fortalecer e vos mostrar que é possível caminhar com Cristo de uma forma vitoriosa. E para toda a igreja é um despertamento, no sentido de termos uma vida compromissada com Cristo. Gostaria de falar de Jesus, nosso modelo, na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus. Se nós voltarmos a fixar os nossos olhos no texto lido, veremos do verso 12 ao verso 14, o relato de um milagre, em que Jesus cura um leproso. Mas se nós prestarmos atenção no verso 14, aliás o verso 15, para quem tem a Bíblia aberta, a Bíblia começa assim: porém, alguém pode repetir comigo, porém,
Mais uma vez, não ouvi, porém. A sua atenção, por favor. Se nós formos no verso 16, novamente na minha versão, encontramos, porém, ele retirava-se para os desertos. Voltando no verso 15, veremos que depois do milagre, eu vou repetir o versículo, a Bíblia diz assim: porém a sua fama se propagava ainda mais, e juntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. O verso 15 apresenta 3 características que acompanhavam o ministério de Jesus. Primeiro, Jesus tinha fama. Segundo, havia multidões que o seguiam. Terceiro, sinais, porque ele curava. Se nós tentarmos contextualizar esse versículo, eu direi que hoje todos nós, como servo de Deus, queremos um ministério com impacto. Todo cristão quer levar uma vida cristã acompanhando de sinais. Eu não creio que, se eu perguntasse aqui os ministros do Evangelho que têm ministrado, uma pergunta tão séria: o que vocês gostariam que o vosso ministério tivesse? Creio que seria igualzinho. Primeira coisa, gostaria que o meu ministério fosse acompanhado de sinais, que houvesse cura, milagre, enfim, gostaria que o meu ministério fosse crescida de forma que a boa nova alcançasse os demais pessoas, gostaria de ser conhecido. Mas querido, eu fico muito admirado no verso 16. A Bíblia começa a dizer, porém ele retirava-se. Como quem diz, não importa o que estava acontecendo. Mas Jesus não se importava tanto com aquilo que estava a surgir no seu ministério. Os tais sinais, a fama, as multidões. Mas o verso 16 deixa uma marca que eu quero deixar esta manhã para cada um de nós. Diz a Bíblia, porém, ele se retirava para lugares desertos para orar. Mas o que é isto? Jesus não se importava com os milagres que aconteciam. Jesus não se importava com a multidão que o seguia. Jesus não se importava com os sinais. Não. A Bíblia diz que tudo isso era bom, mas ele estava mais interessado da sua intimidade, da comunhão que ele precisava manter, do relacionamento, que é algo tão importante na vida. Não podemos ficar parados, olhar o que acontece, mas devemos buscar o abastecimento para encontrar a força de caminhar. Existem gente distraída com milagres, mas querido, eu quero te lembrar esta manhã que o que importa em primeiro lugar na sua vida é o seu relacionamento, é a sua comunhão, é a sua intimidade. É o momento que você precisa manter de contato com Deus. Oh, querida igreja, diz a Bíblia, retirava-se para lugares desertos e ali orava. Jesus era Deus. Mas por que Jesus, sendo Deus, ainda tinha necessidade de manter tempo diante do seu Pai? Por que Jesus, sendo 100% Deus, se importava em ter momentos a sós? Se você for em Marcos capítulo 1, verso 35, diz a Bíblia, de madrugada ele ia para lugares desertos para orar. Mas por que Jesus tinha esses momentos em particular? Se você estudar a Bíblia, vai encontrar que existem momentos em que Jesus estava junto dos seus discípulos orando. Existem momentos em que ele levava só 3. E existem momentos em que ele estava a sós. A verdadeira intimidade não se cultiva em coletivo, mas se cultiva de uma forma individual. E aí eu quero deixar uma pergunta para si esta manhã. Quanto tempo você tem tido
diante de Deus para manter a sua comunhão, para manter o seu relacionamento? Quanto tempo você passa para falar com teu Deus, para falar com teu Pai? Quanto tempo você passa para contemplar as maravilhas do Senhor? Quanto tempo você passa para ser abastecido do poder divino? Nós podemos ver aqui que tudo que acompanhava a vida de Cristo era fruto daquilo que Ele cultivava em segredo. Na verdade, se havia sinais, é porque em segredo Ele tinha momentos de se abastecer. Ficamos admirados com aquilo que acontecia, mas é algo que Ele cultivava no fundo. Vamos comprovar isso rapidamente. Em Mateus capítulo 14. Alguém pode ir comigo em Mateus capítulo 14. Eu vou começar a ler a partir do verso 13. Em diante vamos compreender que Jesus manteve a sua vida de comunhão com Deus. E Ele tinha tanta disciplina para poder obedecer esses momentos. Mateus capítulo 14, verso 13. Assim diz a palavra de Deus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali. A igreja pode repetir comigo: retirou-se dali. Eu vou continuar num barco para um lugar deserto. Apartando e sabendo o povo, o seguiu a pé desde a cidade. A vossa atenção, por favor. Mateus 14 surge falando sobre a morte de João Batista. E todos nós conhecemos o contexto em que João Batista foi morto. E o verso 13 fala de quando a notícia chegou a Jesus sobre a morte de João Batista. Diz a Bíblia, Jesus se retirou para um lugar deserto. Na verdade, podemos ver de uma forma tão clara que Jesus queria estar a só diante de Deus. Mas diz a Bíblia, a multidão, tendo dado conta, o seguiu. A intenção de Jesus é estar a só. Mas a multidão não lhe deixa, a multidão lhe segue. E se nós continuarmos, veremos que aqui surge o primeiro milagre de multiplicação de pães. Jesus alimenta a multidão, mas o desejo de Cristo era estar a só com Deus. Eu não sei se era para chorar, para ser confortado depois da morte de João Batista, mas na verdade vemos a mesma característica de querer estar diante do Senhor para ter um momento de intimidade, um momento de comunhão, um momento de relacionamento. Era modo de vida, querido. E aí a Bíblia diz o seguinte, no verso 22. Depois de ter alimentado o povo mais tarde, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos atravessassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Verso 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a hora, já estava... Aliás, estou no verso 23. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. Estava com quem? Estava só. Amém, querida igreja? Amém, igreja? Amém. O verso 22 me chama a atenção. Por que me chama a atenção? Porque diz assim: e logo ordenou. Repita comigo: ordenou. Não ouvi bem, por favor, com mais vida. Ordenou. Quero lembrar a igreja que diz a Bíblia que já era tarde. O verbo ordenar significa obrigar ou dar ordens. Mas por que Jesus teve que dar ordens? Eu me imagino que é bem possível que os discípulos dissessem assim: mestre, já é tarde. Como é que iremos deixando-te aqui sem nenhum barco? E a Bíblia diz, ordenou. Me leva a entender que possivelmente não foi algo
que tenha acontecido de uma forma espontânea ao dizer vão para outra banda. É bem possível que tenha tido uma certa resistência da parte dos discípulos em dizer, mestre, por favor, é tarde e iremos juntos. Mas como ele tinha um desejo de estar a só, a Bíblia diz, ordenou. Mandou os discípulos atravessarem e ele despediu a multidão para estar ali a sós diante de Deus. Queres uma vida cristã vitoriosa? Quer levar uma vida cristã sobrenatural? Quer viver coisas que nunca viveu? Querido, aprenda a dobrar o teu joelho, a buscar a face do Senhor. Aprenda a ter momento de intimidade com Deus. Aprenda a ter momento de devoção pessoal. Quanto mais tempo você estiver diante do Senhor, você estará cheio de Deus e levará uma vida sobrenatural. Quanto mais de Deus você estiver, querido, você só saberá caminhar com Ele diariamente e de uma forma poderosa. Quanto tempo você passa para manter a sua comunhão acesa? Quanto tempo você tem de falar com Deus? Nós estamos numa cidade em que todos nós andamos ocupados. Os nossos trabalhos, os estudos e várias outras coisas nos ocupam tanto que muitas das vezes tem sido difícil manter aquela comunhão viva. Porque regressamos em casa cansados, depois de um dia de trabalho. E aí você diz, Senhor, de uma forma resumida, proteja-me esta noite, quero descansar. E torna-se uma rotina. Todos os dias não consegue manter tempo de comunhão diante do Senhor. Mas esta mensagem é para si. Esta palavra é para si. O Senhor quer que você acende a lâmpada que está apagada. O Senhor quer que você renova o compromisso esta manhã de priorizar a sua comunhão com Ele. O Senhor quer te lembrar que sem Ele nada fará, mas com Ele você fará proeza. Quer manter uma vida de comunhão, viverá maravilhas na sua vida. Se encha do Senhor para encontrar a força de caminhar e de vencer os desafios da vida. Querido, você quer ser vencedor? Precisa dobrar o joelho e manter uma vida de comunhão permanente, que seja modo de vida. Assim você caminhará de uma forma vitoriosa. Jesus ordenou aos discípulos. Nós temos que aprender a ordenar as coisas que nos impedem manter comunhão com Deus.